12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Amém? Pode tomar o seu lugar, dando graças ao Senhor, rendendo adoração a Ele, porque o nosso Deus, Ele é bom. Graças a Deus por isso. Aos irmãos que estão aqui, não se escandalizem, caso seja necessário falar algo, tá? Então os irmãos relevem aí, porque a palavra, ela de fato será voltada para as mulheres dessa igreja. E eu sei que grandes coisas tem o Senhor para nós aqui, porque a presença dele é real desde o momento em que nós chegamos. O Senhor preparou esse dia não só para mim, mas para você também. E antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava conosco, já estava aqui, já estava preparando todo o nosso dia para que esse momento acontecesse. E eu gostaria de compartilhar, quando a irmã falou assim, que se alguém havia um testemunho, e eu quero compartilhar esse testemunho com toda a igreja, não como algo que seja uma enfermidade, mas para nós adentrarmos o tema que nós temos hoje. Porque quando nós falamos de enfermidades, nós não temos apenas as enfermidades físicas, que afetam o nosso corpo físico, mas nós também temos enfermidades que afetam a nossa alma. E aí elas são mais profundas e às vezes mais dolorosas e muitas vezes imperceptíveis para aqueles que estão à nossa volta. Certa feita eu estava saindo para o trabalho. Já havia levado os meninos para a escola, voltei, me arrumei para ir para o trabalho. Não, pelo contrário. Eu estava com os meninos indo levá-los para a escola e já saí arrumada para o trabalho. E quando eu desci, eu moro em um prédio, quando eu desci, eu fui atravessar de um lado para o outro para chegar no estacionamento. Ali eu caí do nada. Sabe quando você não tropeça em nada, mas eu caí? Não foi uma queda que você fala assim, nossa, opa, caí, não. Foi aquela queda assim, irmão, que eu falei, eita, mas parece que eu levei uma rasteira agora, parece que alguém colocou o pé aqui no chão. Aquele tanto de coisa, né? Mãe, que eu tenho 2 meninos, viu, irmãos? Tenho um de 11 anos e um de 6. Tem 2 abençoados na minha casa. E aí eu traí de menino, com as minhas coisas no trabalho. E aí eu levei essa queda e esparramou tudo no chão. Tinha um vizinho, um moço, que eu nunca tinha visto. Mas geralmente quando eu vejo algum vizinho lá no prédio, nós sempre cumprimentamos. Damos bom dia, boa tarde, boa noite quando a gente passa. O vizinho ficou estático assim me olhando, não me ofereceu ajuda. E eu com aquela tanta de coisa esparramada no chão, e uma dor, irmãos. Uma dor que eu falei, misericórdia, eu quebrei minha perna. Eu falei, não vou dar conta de levantar. E aí quando o meu filho foi me ajudar, ele, mãe, deixa eu te ajudar. E ele pegou assim no meu braço, assim, foi tentar me ajudar a levantar. E eu olhei e eu falei assim, não rasgou a calça, não sujou, vamos embora que nós estamos todo mundo atrasado. Enfiei a menina dentro do carro e fomos. Quando eu deixei eles na escola, que eu cheguei naquele, falei, cumpri meu papel, né? Cheguei no horário, que a mãe faz isso de vez em quando, né? A gente engole às vezes, né? Aquilo que tá doendo, aquilo que tá, pra gente suprir daqueles que estão sob os nossos cuidados. E geralmente são filhos, maridos, né? E por aí vai. E quando eu deixei eles na escola, que eu entrei no carro novamente, eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque está doendo demais. Como que eu dei conta de dirigir, eu não sei. Na hora que eu levantei a calça, irmãs, no meu joelho tinha dado aquela esfolha
cuidar dessa ferida, ela vai ficar feia. E aí, esse negócio vai melar, vai infeccionar, e pra você tratar isso aí vai ficar pior ainda. E aí eu não estou querendo falar para você aqui sobre o machucado que eu tive. É muito mais profundo do que isso. Porque se nós não tratarmos das feridas que são feitas ao longo da vida, elas vão infeccionar e vão nos paralisar e vão nos impedir de viver os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Não é apenas sobre o machucado de uma pessoa que caiu, mas é sobre algo que Deus tenta fazer conosco dia após dia. Falar, trata essa ferida, trata isso aqui que precisa ser mudado, isso que precisa ser transformado, para que você possa viver a plenitude daquilo que eu tenho para você. E enquanto eu estava ali, olhava aquele machucado, e o Espírito Santo ia ministrando, e ele falava, filha, se não tratar, vai causar uma infecção e vai ficar pior ainda. Aí eu corri, passei numa farmácia e o Espírito Santo do meu lado, sendo guiado porque ele falava, né? Vamos tratar a ferida, vamos tratar a ferida. Passei na drogaria, levantei a calça, mostrei pra moça da farmácia, falei, o que eu faço isso aqui? Porque eu não tô aguentando de dor, não tô aguentando andar, eu tenho que dirigir, tô doendo demais. Aí ela me deu um remédio lá que ela falou assim, ó, e eu até adotei esse remedinho lá pra minha casa, que agora não é com os meninos machucam, eu, peraí, que isso aqui agora eu vou passar. E aí ela me deu esse remedinho e falou assim, na hora que você passar vai doer, viu? Mas ele é tiro e queda. Na hora que você morrer, ele vai começar a dar casquinha, rapidinho vai sarar. Aí eu, tá, né? Achei que Jesus já tinha terminado o sermão comigo. Falei, pronto, Jesus já terminou o que ele queria. O Espírito Santo já falou tudo. Que eu entro no carro, que eu bato aquele remédio, aquele trem dói lá na minha alma de novo. O Espírito Santo falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Para tratar a ferida, dói. Tratar a ferida dói. E não é qualquer coisa. Sabe por quê? Porque você vai mexer naquilo que já estava começando a ficar acomodado, né? Porque quando a gente machuca, aí começa a dar aquela meladinha, mas se você não ficar passando ali a calça, o vestido, que seja, não dói mais. Vai incomodar para sentar, vai incomodar às vezes para ficar de pé, mas com o tempo, pode ser que não incomode, mas vai estar ali. Às vezes, se você bater em algum lugar, você, opa, olha o machucado ali. E o Espírito Santo falando assim, tratar ferida dói. Tratar ferida dói. Mas é necessário. Porque se você não tratar, vai infeccionar, vai te impedir, vai ter que ir para o médico, vai ter que fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo começou a falar e falava no meu coração. E aí ele falou assim, muitos não querem tratar as feridas porque dói. Mas mal sabem que a dor também gera propósito. Que tratar e ter a dor também vai levar a chegar ao propósito. Então nessa noite o que nós vamos fazer hoje aqui então? Nós vamos também tratar dores à luz da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor traz para nós pessoas, não somente homens, mas mulheres que precisaram tratar as suas dores. Mulheres que precisaram ter um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor, se abrir, se rasgar perante o Senhor, para que a sua dor fosse curada e a sua bênção fosse alcançada. Eu não quero falar apenas da minha dor. O Senhor me fez experimentar na pele, para entender que dores físicas elas acontecem, mas que as dores emocionais, internas também, e que ambas precisam ser tratadas, curadas, para que nós possamos viver a plenitude de Deus. Nós temos a história de um exemplo muito claro. Pode levantar. Então tá bom. Nós temos a história de Ana. Ana é um símbolo na Bíblia de uma mulher que tinha dores profundas. Ana vivia em rivalidade com Penina. Na verdade, Penina vivia em rivalidade com Ana. Por quê? Qual que era a maior dor de Ana? Não poder gerar, não poder ter filhos. Porque na tradição, se a mulher gerasse, se ela tivesse filhos, ela era uma mulher abençoada. Mas se ela não gerasse, já não era sinal de
escolhas que nós fazemos emocionalmente de forma errônea, nós vamos carregar o fardo da cruz para o resto da vida. As decisões, elas precisam ser não somente emocionais. E nós mulheres, nós somos feitas de mais emoção do que razão. Tanto é que geralmente no culto nós vemos mais mulheres chorando do que homens. Quando algo na família acontece, nós vemos mulheres sendo mais sensíveis. Mas assim, vem cá meu filho, vem cá, coloca aqui debaixo, do que o próprio pai. Porque o homem, ele é mais razão e a mulher é mais emoção. Diante da ciência, o nosso cérebro, ele é dividido como se ele fosse dividido em duas partes: emoção e razão. E para que haja o equilíbrio total do ser humano, esses dois lados precisam estar equilibrados. Não pode haver desequilíbrio. Ou seja, eu não posso viver só na razão, mas eu também não posso viver só na emoção. Diante da emoção de Ana, ela coloca Penina e aí ela começa a sofrer várias afrontas. Porque todo ano, na hora de levar, fazer lá o sacrifício, lá vinha Penina esfregar na cara de Ana: eu tenho e você não tem. Porque Ana tinha a maior dor, que era não gerar. E dores não tratadas vão fazer o quê? Vão gerar feridas. E Ana gerou uma grande ferida. Havia uma palavra do Senhor sobre a vida de Ana, mas ela não esperou. Ouve a palavra. Até que chega um dia que Ana vai levar,
esposo não tivesse como pagar, mas ela tivesse filhos, esses filhos deveriam ser entregues como pagamento por aquela dívida. E aí nós encontramos na história dessa viúva 3 crises. Essa viúva, ela passa por 3 crises. Ela passa pela crise emocional, ela passa pela crise social e ela passa pela crise financeira. 3 crises essa viúva passa. Por que a primeira emocional? Imagina só ela perdendo o seu esposo, o provedor da sua casa, o pai dos seus filhos, aquele a quem ela dependia inteiramente. E aí ele era servo do Senhor. E aí eu trago para nossa história hoje, porque aquela mulher, ao invés de falar assim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Não, pelo contrário. Aquela viúva, ela se posicionou e foi atrás de quem poderia trazer solução para a vida dela. Ao invés de questionar, murmurar, ir contra e falar, o Senhor não está me vendo, ela se posiciona como uma verdadeira serva do Senhor perante aquele problema e vai atrás de quem poderia ajudá-la a resolver. Quem que ela vai atrás? Ela vai atrás do profeta. E o profeta, nesse contexto, representa a presença de Deus. O profeta, na fase dessa viúva, no tempo da história dessa viúva, ele representa a presença de Deus. Se alguém queria ouvir Deus falar, ia atrás do profeta, porque Deus falava através do profeta. Se alguém queria a resposta da parte de Deus, procurava o profeta. Então ela foi atrás da presença de Deus. E aí, então, Ingrid, o que você quer me dizer com isso? Aquela mulher, ela era serva do Senhor, o seu esposo era servo do Senhor, mas isso impediu de que eles vivessem a amargura dessa terra? Sim ou não? Ser servo do Senhor impediu que esse homem chegasse a morrer? Ser serva do Senhor impediu que os seus filhos fossem tentados, a serem levados como pagamento? Então o que eu quero te dizer com essa mensagem? Que ser serva do Senhor não vai te livrar das dores desse mundo. Ser serva do Senhor não vai te livrar da depressão. Ser serva do Senhor não vai te livrar de perder um ente querido. Ser serva do Senhor não vai te impedir de ter um câncer. A diferença entre nós, que cremos no Deus vivo e poderoso, para aqueles que não creem, é que nós sabemos em quem nós estamos firmadas e que nós podemos passar por isso porque é um Deus sobre a nossa vida, porque nós estamos suscetíveis a isso, mas nós sabemos que nesse barco chamado vida tem Deus dentro e Ele é quem é. Nesse período, essa viúva, ela é exposta na sociedade. Primeiro que perdeu o marido, você ficava vulnerável. Não é como nos dias de hoje. E aí nós vamos chegar em outras determinadas situações. Nos dias de hoje, as nossas jovens são instruídas a estudarem, a trabalharem, a ter sua independência financeira. Coisas que nesse período as mulheres não eram instruídas a isso. Até porque era uma questão masculina mesmo de se manter. Ainda é bíblico que o homem deve ser o provedor do lar. Mas hoje, as mulheres ocupam um lugar, e aí a gente vai para outras partes da história, que a evolução em que a história vai acontecendo, onde vem as feministas e brigam para que tenham, esse espaço dentro da sociedade. E que bom, mas ao mesmo tempo que ruim, porque é tão bom ser dependente. É ou não é, irmãs? Amém? Ser dependente é bom demais, gente.
profeta, então, é a boca de Deus. Aí a boca de Deus está falando assim: o que é que você tem? Aí ela só tem só um pouquinho de azeite. Serve. É só um pouquinho? Serve. É só um pouquinho? Serve. É um pouquinho de fé? Serve. Ah, é um pouquinho de alegria? Serve. É um pouquinho? Serve. Deus não precisa de muito, não. Sabe por quê? Porque nem um pouquinho do azeite que ela tinha, o que o Senhor fez? Multiplicou. Se você tiver mesmo que seja um pouquinho, o Senhor, Ele se incumbe de multiplicar. Ele se
corpo aqui está suscetível a tudo dessa terra. E aí